Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Trânsito, e o papo de hoje é sobre uma daquelas situações que, olha, todo motorista enfrenta e que sempre gera aquela pontinha de dúvida, a parada obrigatória. Vamos desvendar juntos o que realmente significa esse tal de código 60502. E aí, vamos combinar? A dúvida é sempre essa. Ao chegar no cruzamento com aquela placa de pare, será que basta dar uma reduzida, olhar rapidinho para os lados e seguir em frente? Ou a imobilização total do carro é de fato indispensável? Pois é, essa pequena hesitação pode ter consequências bem sérias. Então, vamos mergulhar nisso de uma vez por todas. Para a gente entender essa questão sem deixar nenhuma sombra de dúvida, o primeiro passo é ir direto na fonte, né? Vamos ver exatamente o que a lei fala sobre a infração de código 60502 e, claro, por que ela existe. E a resposta está aqui, ó, no artigo 208 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. A infração 60502 é definida como avançar o sinal de parada obrigatória. E a palavra-chave aqui, gente, é avançar. Isso significa que passar devagarinho, sabe, sem imobilizar completamente o carro, já configura a infração. A lei não deixa espaço para interpretação. Certo. Então, se só avançar já é uma infração, qual é o tamanho do problema? Bom, as consequências de não seguir essa regra são bem sérias e vão muito além de um simples puxão de orelha, viu? Exatamente isso que você está vendo. 7 pontos. É a pontuação máxima que uma única infração pode gerar e ela vai direto para a Carteira Nacional de Habilitação do Condutor. Pesa bastante, né? E o motivo dessa pontuação toda é que avançar o sinal de parada obrigatória é uma infração de natureza gravíssima. Para a gente ter uma ideia, isso coloca essa atitude no mesmo nível de perigo que dirigir alcoolizado ou passar do limite de velocidade em mais de 50%. Ou seja, a lei considera isso um risco muito, muito alto. E além da multa e dos 7 pontos, tem um detalhe aqui que é crucial. A infração pode ser registrada sem que o veículo seja parado. É isso mesmo. Um agente de trânsito ou até uma câmera de fiscalização pode ver a infração à distância. Isso torna a fiscalização bem mais ampla. Tá, mas então como é que um agente de trânsito decide se deve ou não aplicar a multa? Existe um guia para isso, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, e ele é bem específico sobre quando a caneta entra em ação. E aqui as regras ficam bem claras. A autuação acontece se o veículo não para totalmente, seja antes da linha ou antes do cruzamento. Ou, claro, se desobedece a um agente. Agora, e isso aqui é muito importante, a multa não deve ser aplicada se a placa de pare não estiver lá ou se estiver toda danificada e ilegível. A placa é essencial. Outra exceção é quando tem uma outra sinalização que permite, por exemplo, uma conversão livre à direita. A linha no chão ajuda, mas quem manda mesmo é a placa. Para a gente não cometer nenhum erro, é fundamental saber ler a via, né? Quais são exatamente os sinais e os gestos que exigem a parada completa? Vamos decifrar cada um deles agora. Esse aqui é o sinal mais importante de todos, a famosa placa R1. O formato dela, octogonal, e a cor vermelha são universais. A mensagem dela é um comando, gente, não é uma sugestão. É obrigatório parar. E para complementar a placa, muitas vezes a gente encontra a linha de retenção. Essa faixa branca no asfalto é o ponto de referência exato. A parada completa do veículo tem que acontecer com a frente dele posicionada um pouquinho antes de cruzar essa linha. Ah, essa é uma pergunta excelente e super comum. A placa tá lá, bonitinha, mas o asfalto tá liso, sem nenhuma marcação. E aí, onde é que se deve parar exatamente? E a resposta é bem simples e lógica. O veículo tem que ser imobilizado antes do ponto em que as duas ruas se encontram, o que o manual chama de área de conflito. Basicamente é parar antes de invadir o espaço do cruzamento. E por último, mas talvez o mais importante de tudo, a autoridade máxima no trânsito. A ordem de um agente, seja por gestos ou com apito, prevalece sobre placas, sobre semáforos, sobre qualquer outra regra. Se o agente mandou parar, a parada é obrigatória e ponto final. Para a gente fechar, vamos resumir tudo em 3 pontos essenciais? São as chaves para nunca mais ter dúvidas sobre isso e o que é mais importante, para garantir a segurança de todo mundo no trânsito. Então vamos lá. O ponto crucial é: primeiro, a imobilização tem que ser total, as rodas precisam parar de girar. Segundo, o local correto é sempre antes da linha de retenção. E terceiro, se não tiver a linha, a parada acontece antes de entrar no cruzamento. Simples assim. É bom a gente lembrar sempre disso. Aqueles 2 ou 3 segundos de uma parada completa não são perda de tempo.
Na verdade, são um investimento em segurança tanto para quem dirige, quanto para os pedestres e os outros veículos. E assim a gente fecha a nossa análise sobre a infração de parada obrigatória. Esperamos que tenha ficado tudo bem claro agora. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail é federaisdoensinopapodetrânsito@gmail.com.